Mais uma vez, né, gostaria de dar meu bom dia para todos os irmãos da Sala 57. Fazia muito tempo que eu não pregava aqui, né? A gente estava sempre ali com minha mãe assistindo os cultos e tal. E uma informação que faltou, né, que quando eu preguei aqui da última vez, ou quando eu estive por aqui, eu era mais novinho. Aí hoje eu tenho já 17 anos. Embora não pareça, né? Eu não cresci muito não, gente. Cresci pouquinho, sabe? Mas o importante é crescer no espiritual e Deus foi me ajudando nisso aí. Mas, para nossa mensagem de hoje, eu fiquei assim ontem, quando o pastor falou comigo, o pastor Wagner, eu fiquei pensando assim: o ano tá acabando, aconteceu muitas coisas, boas e ruins, mas eu acho importante a gente agradecer a Deus por tudo. E foi por isso que eu resolvi falar sobre gratidão. Porque o ano ele tá chegando no fim, né? E aí faz a gente parar para pensar. A gente lembra das coisas que deram certo, mas a gente geralmente pensa mais no que não deu. A gente também pensa nos planos que não saíram do papel, nas promessas que não se cumpriram, nas pessoas que ficaram pelo caminho. Inclusive, né, esse ano ele foi um ano muito. Teve as coisas boas também, né? A gente não pode deixar, mas foi um ano muito ruim para mim, para minha família, porque a gente perdeu meu pai. Meu pai, eu tive ele por 10 anos, desde que ele me adotou. E esse ano, infelizmente, ele se foi, né? Descansou no Senhor. Mas a gente tem que aprender a agradecer a Deus por tudo que ele faz, porque Deus ele sempre procura fazer o melhor por nós. E é justamente nesses momentos que Deus ele nos chama para algo importante, que é a gratidão. E para a gente começar, eu vou pedir para vocês abrirem comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a gente vai ler o verso 18. E esse verso, ele vai nos dizer assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente tem muitos motivos para agradecer a Deus aqui nessa vida. Mesmo quando o fim do ano não está sendo perfeito, mesmo quando acontecem coisas ruins, é claro que Deus ele sempre vai procurar fazer o melhor para cada um de nós, mas nós devemos dar graças a Ele por tudo. Tudo que Ele está fazendo, Ele está procurando sempre nos ajudar. Ele está sempre a nosso favor. E nós devemos realmente agradecer a Deus por tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para trás sem gratidão, a gente só vai ver erros, frustrações e perdas. A gente só vai ver algumas coisas ruins que acontecem. Mas quando a gente olha para trás com gratidão, sem perceber, a gente começa a ver os livramentos, os aprendizados e os momentos que Deus segurou na nossa mão. Se você parar para pensar quantas coisas Deus fez por você esse ano, eu tenho certeza que você vai ter uma lista de coisas que você tem que agradecer a Deus. E como eu falei anteriormente, né? Que eu só tive meu pai por 10 anos, pouco tempo por uma pessoa que fez tudo por mim, abaixo de Deus. Pouco tempo, mas mesmo assim, eu agradeço muito a Deus por ter me dado ele, mesmo que seja por esse tempo. Podia ser mais, mas Deus só permitiu até isso. E eu agradeço a Deus porque ele permitiu esse tempo. Ele deixou um exemplo muito grande para mim, para minha família. É tanto que aqui em casa, né, a gente está meio que dando uma reforminha aqui pro fim do ano. E aí a gente lembrando de tudo que ele ensinava a gente a fazer, como ele estava com a gente.
ele fazia. Então, a gente tem muito a agradecer a Deus por ele. Mas, lá em Romanos 8:28, eu vou abrir lá também para ler para vocês. Romanos 8, no verso 28, que vai nos dizer assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, Deus, ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Até aquilo que doeu, até aquilo que a gente não entende até hoje. Tudo isso é que Deus fez para cooperar para o nosso bem. Então nós temos que agradecer a Deus realmente por tudo. Quando a gente olha para trás e a gente só vê as coisas ruins, a gente está demonstrando ingratidão. Deus, ele é muito misericordioso. E cada coisa que ele faz para a gente é um motivo que a gente tem que agradecer. Não adianta a gente simplesmente falar, eu agradeço a Deus por tudo. A gente tem que agradecer a Deus especificamente por cada coisa que aconteceu. A gente tem que agradecer especificamente por cada coisa que ele fez por nós esse ano e durante toda a nossa vida, se a gente assim lembrar. E mesmo que não lembre, do mesmo jeito nós temos que agradecer. Mas o que é que acontece? Vocês lembram da história dos 10 leprosos? Jesus, ele curou 10 leprosos. Eram 10 histórias diferentes. Eram 10 motivos para agradecer. Mas o que é que aconteceu? Só um voltou para agradecer. Só um foi grato. Só um reconheceu. E Jesus, ele pergunta, né? Não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? E isso mostra que todos os leprosos receberam a cura, todos eles receberam algo de Jesus, mas nem todos pararam para agradecer, nem todos pararam para reconhecer aquilo que Deus fez por eles. Só um. Então, Deus, ele faz muita coisa, mas a real questão é, a gente vai parar para agradecer? Será que tudo isso que Deus fez pra gente esse ano e durante toda a nossa vida, será que a gente vai parar e vai agradecer? Será que a gente vai ser grato a Ele? E quando a gente para pensar nisso, em gratidão, a gente tem que lembrar que não é só a Deus também, sabe? Deus, ele é a parte principal, nós temos que agradecer principalmente a Ele. Mas nós também temos que agradecer as pessoas que foram usadas por Ele para nos ajudar aqui na Terra. Nós temos que também parar para agradecer aos nossos irmãos. Nós temos que parar para agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram também aqui. Segundo o dicionário, né, a definição de gratidão é alguém que lhe prestou algum benefício, algum auxílio. Ou seja, você agradece a pessoa que lhe ajudou. E eu tenho certeza que muitas pessoas nos ajudaram aqui nessa vida. Mas o que é que acontece? Tem o perigo de a gente ficar só reclamando em vez de também agradecer. A Bíblia fala, né, lá em Filipenses 2, verso 14, para a gente fazer tudo sem murmuração, porque a murmuração rouba a paz. E talvez esse ano ele não foi como você esperava. Como eu falei no início, né? Muitos planos ficaram no papel. Você não fez tudo aquilo que você gostaria.
mas você chegou até o fim dele. Você está aqui. Só isso já é um motivo para você agradecer. Só de você acordar hoje, só de você poder estar aqui na sala 57 participando junto com a gente, isso já é um motivo muito grande para você agradecer. E sabe que tem aquelas orações, né, que as pessoas elas transformam em uma lista de pedidos. Agradece muito pouco e pede muito. Isso é muito perigoso porque faz a gente realmente murmurar, faz a gente realmente só querer pedir e se esquecer de tudo que Deus já fez com a gente esse ano e durante toda a nossa vida, como eu sempre falo. A gente não deve agradecer só por agora, devemos agradecer por sempre. O maior ato de amor e o maior ato que aconteceu para que a gente tenha que demonstrar a nossa maior gratidão a Deus é Ele ter mandado Jesus para morrer por nós aqui na terra. A gente não merece, porque a gente é pecador. Mesmo assim, Ele veio e mandou Jesus para morrer por nós aqui, a gente sendo pecador e merecedor. E isso é o maior motivo de gratidão que a gente tem que ter no coração. O Salmo 100 diz que a gente tem que entrar na presença de Deus com ações de graças. Ou seja, a gratidão é a chave. Antes de pedir coisas novas para Deus, quem sabe até para o próximo ano, primeiro a gente precisa agradecer por tudo que Ele já fez. A gratidão, ela cura o coração. A gratidão, ela fecha ciclos. E ela prepara a gente para coisas novas. Então, a gratidão, ela tem que ser a chave da virada. A gratidão a gente está agora acabando esse ano, vai começar um ano novo, mas a gente não tem que acabar esse ano pensando já no que a gente tem que fazer o ano que vem, no que a gente não pôde fazer nesse que vai tentar fazer no outro. Nós temos que primeiro agradecer por tudo que aconteceu já nesse. As oportunidades que ele nos deu, que talvez até eu ou você não aproveitou, deixou passar. Mas a gente tem que agradecer a Deus porque ele nos deu as oportunidades. Ele fez a parte dele. E a gratidão, ela já vai também nos preparar para o próximo ano, para o que vai acontecer depois. No fim das contas, acima de tudo, a gente tem Jesus. Talvez você não conquistou tudo que você queria, mas você não passou sozinho. Jesus esteve com você esse ano. Ele te ajudou, ele te manteve, ele te permitiu você estar vivo, acordar cada dia para poder trabalhar, para poder estudar. João 3,16 diz que Deus nos amou tanto que entregou seu filho. Isso não vai mudar o calendário, mas isso vai mudar o jeito com que você vai ver o ano. Isso vai mudar o jeito com que você vai ver as coisas que acontecem na sua vida. Você não conquistou tudo que você queria, mas Jesus esteve com você. Isso é um motivo muito grande e nós temos que agradecer. E lembre, se tudo faltar, Jesus ainda é suficiente. Eu não vou me demorar muito aqui, mas eu queria te lembrar que Jesus, ele te dá muitos motivos nessa vida para você agradecer. Se você parar para pensar só nas coisas que você pôde ver que ele fez, foram livramentos, foram ensinamentos,
Foram tantas coisas e muitas vezes eu e você, a gente não para agradecer. A gente só olha o que não deu certo. A gente só pensa no que poderia ter sido melhor. E se esquece do que realmente aconteceu de bom. Deus, ele te deu ensinamentos. Ele te colocou pessoas na sua vida. Você não pode entregar a ele apenas aquilo que doeu, apenas aquilo que você não gostou. Entregue a ele também tudo que foi de bom, tudo que ele permitiu a você. E não entre no próximo ano carregado com ingratidão, carregado com frustrações. Entre no próximo ano com a certeza de que Deus fez o melhor para você. Antes da contagem regressiva, antes dos fogos, antes das fotos, das postagens, dos stories, Deus, ele só espera uma coisa de você: um coração grato. Pode ser que não tenha sido do jeito que você imaginou. Você pode ter perdido coisas, pode ter perdido pessoas. Talvez tenha terminado mais cansado do que animado. Mas mesmo assim, você chegou até aqui. Isso não foi sorte, foi Deus. E eu vou ler com vocês aqui o Salmo 107, no verso 1, que vai nos exortar um pouco também aí sobre a gratidão. Salmo 107, no verso 1, que nos diz assim, ó: Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Esse verso, ele era o verso que meu pai mais falava. Quando a gente ia fazer um culto, quando alguém falava, diga um verso aí, ele sempre falava esse verso. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Ele ainda complementava, né? Então, gratidão não é só dizer que tudo foi perfeito. É reconhecer que mesmo com erros, que mesmo com quedas e lágrimas, Deus continuou sendo bom com você. Teve dia que você achou que não ia aguentar, mas você aguentou. Teve noite que você dormiu chorando, mas você acordou. Teve momento que você não viu saída, mas Deus te sustentou. Isso também é motivo de gratidão. E antes de pedir coisas novas para Deus para o próximo ano, ou quem sabe para outra fase da sua vida, agradeça pelo que ele já fez, pela força que você não sabia que tinha, pelos livramentos que você nem percebeu e pelo cuidado nos detalhes. Quer ver uma coisa? Eu vou contar aqui agora para vocês. Até um bom tempo atrás, esse ano mesmo, bem lá no início, eu ainda não era adotado oficialmente pelos meus pais. Eles só estavam comigo, tinham a guarda provisória, a definitiva não. E há 2 anos atrás, meu pai fez essa cirurgia. Ele fez a cirurgia, teve que tirar a hipófise, e aí ficou com algumas sequelas, né, que agravaram e ocasionaram, aí levaram até a morte dele. Mas quando a gente estava com ele sem ser adotado definitivamente, até no início desse ano, aí meu pai já tinha feito a cirurgia, a gente estava aqui ajudando a cuidar dele e tal. E ele sempre dizia que a gente é que ia cuidar dele. A gente é que era realmente os filhos dele que estavam ali ajudando ele. Ele na velhice e na doença a gente não deixou.
E a minha mãe, ela foi a parte muito essencial, porque ela que acordava cedo, dava remédio para meu pai. E quando meu pai estava lá no hospital, nesses últimos tempos, ele sempre agradecia a ela por ter cuidado dele, por estar ali com ele. E o que acontece é que antes de ele morrer, Deus foi tão bom que Deus ele permitiu com que a guarda definitiva de eu e meu irmão fosse passada para eles. E aí a gente conseguiu entrar no plano de saúde dele. E a gente ficou feliz e Deus, ele sabia de todas as coisas. Porque quando meu pai se foi, Deus já tinha deixado tudo preparado. A gente já estava no plano de saúde, a gente já estava com a guarda definitiva. E Deus deixou tudo preparado. Então, isso, a gente estava parando para pensar aqui o dia desse, eu, minha mãe e meu irmão, e a gente viu que Deus sabe de todas as coisas. E ele já deixou tudo preparado. Meu pai dizia que ele não queria ficar doente e ficar numa cama dando trabalho aos outros. Ele dizia a Deus que se ele ficasse doente e não queria dar trabalho, que Deus podia levar ele logo. E Deus, sabendo de todas as coisas, Deus permitiu que ele se fosse. Eu falo muito do meu pai, né? Porque o meu pai, ele foi o maior exemplo de homem que eu já tive, meu exemplo de pai e de tudo. E como eu já disse, né? Ele deixou um legado e eu pretendo seguir esse legado que ele deixou para mim. Ele dizia, né, que eu ia ser o homem da casa. E é aquele que todo mundo fala, né, que o menino, o filho, ele só se torna o homem da casa quando o seu pai morre. E agora eu tenho essa consciência de que eu tenho que ser o homem da casa, já que meu pai deixou isso pra mim. Então, relembrando tudo que a gente já falou lá no início, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Não é sobre ter dado certo, é sobre Deus estar presente em tudo. Então, que nós possamos fechar esse ano com sentimento de gratidão no coração. Não com peso, não com mágoa, nem com reclamação, mas com um coração que reconhece. Que a gente possa ter no nosso coração que Deus foi fiel com a gente. Porque quem aprende a agradecer no fim de um ano, entra no próximo ano mais forte e mais confiante em Deus. Então, eu só tenho a dizer isso, que Deus, ele foi muito bom com todos nós durante esse ano. Deus foi muito bom, vai continuar sendo. E nós temos que ser gratos a Ele por tudo que Ele fez com a gente. Tem uma música que meu pai sempre cantava, né? Que é a música do Inário, Como Agradecer. Ele sempre cantava esse hino, a gente aprendeu isso com ele. Então nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, o que Ele fez por nós. Sem a gente merecer, Ele veio provar o seu amor. As vozes de milhões de anjos não poderia expressar a gratidão que a gente tem que sentir. Não dá para se expressar a tamanha gratidão que a gente tem que ter com tudo que Deus fez com a gente. Então, eu digo somente isso para você. Deus, ele sabe de todas as coisas. Por mais que não tenha sido do jeito que você queria, mas mesmo assim, agradeça a Deus. Agradeça a Ele por tudo que Ele te fez, por tudo que Ele te proporcionou. E quando Jesus voltar, a gente vai ter muito mais motivos para agradecer. Só a gente estar vivo já é um ato que a gente tem que realmente agradecer a Ele muito. Tantas pessoas estão aí em leito de hospitais, tantas pessoas não acordaram hoje. Então nós temos que realmente agradecer a Ele por tudo que acontece, até pelos mínimos detalhes. Sabe que tem pessoas que só queria simplesmente andar.
tem dinheiro, tem carro, tem tudo, mas só queria andar. Você anda e você tem que agradecer a Deus. Tem pessoas que têm dinheiro, têm família, tem tudo, mas só queria ter paz. Você tem paz? Então agradeça a Deus. Tem pessoas que simplesmente só queria ter alguém da família por perto. Você tem. Então agradeça a Deus. Que o sentimento de gratidão realmente esteja hoje em nosso coração. Então, que Deus abençoe você. E agora eu gostaria de fazer uma oração por você. Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos primeiramente te agradecer, porque o Senhor faz tudo por nós. Nós queremos te agradecer pelo privilégio da vida. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós e também vai continuar fazendo. Agradecemos pela sua misericórdia. Agradecemos porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Queremos também te pedir que o Senhor possa abençoar a cada um que está aqui nessa sala, que o Senhor possa tomar em tuas mãos a cada família representada. Nós queremos te agradecer porque o Senhor foi tão misericordioso e nos deu tantos motivos para agradecer ao Senhor. Está chegando o fim de ano, o Senhor sabe. Muitas coisas estão aí para se resolver, muitas coisas aconteceram. Mas acima de todas elas, queremos que o sentimento de gratidão ao Senhor e a todas as pessoas que, usadas por ti, nos ajudaram também. Que esse sentimento fique em nosso coração. Que antes de pedir, nós possamos mais agradecer ao Senhor. Nos tome em tuas mãos, que essa sala possa crescer para o Senhor, alcançar mais pessoas. Que tudo que a gente venha fazer seja para a tua honra e tua glória e tua vontade. E que, acima de tudo, o Senhor continue sendo o nosso Pai, o nosso guia. Nos ajude também a realizar nossos planos, nossos projetos, se for da sua vontade. Que seja tudo guiado por ti. E é o que eu te peço, que o Senhor também abençoe a vida de todos que estão aqui, abençoe também a vida dos pastores, a do pastor Wagner e de sua família, que o Senhor possa usá-lo grandemente para poder conduzir essa sala para o Senhor, que eu também possa ficar com a minha família, abençoe a minha mãe, o Senhor sabe das lutas dela, do sofrimento da gente, mas nos abençoe e nos ajude sempre. Em nome de Jesus. Amém. Confesso que eu imaginei que sua pregação teria outro tema. Eu imaginei que você daria um testemunho, contaria das dificuldades, apesar de Deus estar te sustentando, e aí você chega com a mensagem de gratidão. Eu costumo dizer a Deus assim: eu acho que os crentes é tudo doido, consegue agradecer por cada coisa, né? No meio de tantas dificuldades, a gente consegue agradecer. Esse versículo que você terminou, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não está dizendo que a gente tem que agradecer por tudo, é em tudo. Poderia ser pior, o problema poderia ter me destruído, porque Deus envia sempre um escape, uma forma. Então, parece loucura a gente agradecer pela morte, mas nós não estamos agradecendo pela morte. Eu também perdi minha mãe recentemente, eu sei a sua dor. A gente não agradece pela morte, a gente agradece porque agora nós temos, e eu tenho uma mãe eterna, e você agora tem um pai eterno. Nós não sabemos se nós vamos ter irmãos, se vamos ter outros familiares eternos, mas você tem a certeza que o seu pai é eterno agora. E você precisa manter-se no caminho para se encontrar com esse pai. Não desista.
apesar dos problemas, continua, porque ele vai ficar muito feliz em ver você e sua família toda no céu. Então, eu agradeço de coração por essa mensagem e que o Espírito Santo continue sendo o consolador do Reginaldo e de sua família. E agora, como você disse, você é o homem da casa e Deus vai te sustentar. E você tem uma herança bendita, que é o legado que seu pai deixou. Então, com certeza, você vai continuar sendo um homem de Deus para sustentar essa família, viu, Reginaldo? Eu amo Amém. você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Muito obrigado. Amém. Igualmente. Que maravilha. Até mais. Até.